considera a principal função da filosofia no ensino médio? Olha, muito se discute isso, vocês sabem, a gente já conversou sobre isso. Num sentido, é muito comum que se atribua à filosofia uma certa inutilidade. Eu diria que, num aspecto, ela é inútil, porque ela não tem uma função específica, no sentido mais amplo de filosofia. O pensamento crítico sobre as coisas, mas muitas vezes o que a gente estuda não é para aplicar. Então, isso é o primeiro ponto. Se você pergunta, num outro sentido, qual é a aplicação, qual é a função da filosofia no ensino médio, é fornecer elementos para que a gente pense criticamente a partir de problemas filosóficos, que nem sempre são problemas reais, mas que a gente pode, no dia a dia, pensar a partir de como se estrutura o pensamento filosófico, que é um pensamento crítico, rigoroso, racional. Eu acho que isso que ajuda nisso. Talvez o aspecto mais simples que a gente reconhece de alguma maneira é para pelo menos não passar vergonha. Passar vergonha no sentido é não dar opinião sobre o que eu não sei, é não falar sobre aquilo que eu não estudei, é isso, é não dar palpite sobre as coisas. Acho que isso é importante, principalmente para a juventude, para a adolescência. Quando eu falo sobre alguma coisa, eu brinco, já brinquei com vocês, a fofoca é um bom exemplo do que é aquilo que não tem fundamento. As pessoas falam sem saber, e tudo bem, isso acontece, é comum. Mas acho que a filosofia pode ajudar isso, centrar o pensamento de modo racional, ser criterioso, ser rigoroso na análise, saber avaliar uma situação, poder dar resposta às situações. Mas Para apoiar o centro crítico. isso, exato, para que a gente, quando fale, a gente é muito influenciado pelas redes sociais e se eu li uma reportagem, de onde ela saiu, é uma fonte confiável, isso tem um sentido crítico, que é não tomar as coisas como verdades logo de primeira, é analisar, com cuidado. Eu sei que o mundo é muito rápido, as coisas, a gente precisa dar respostas rápidas, mas eu acho que o tempo da reflexão filosófica é um tempo mais lento, mais calma, pensar com cuidado. Eu acho que é isso. E eu convivo de ser crítico em relação às coisas. A gente até é comum aceitar isso. Vocês são, de alguma maneira, transgressores. Né? A filosofia é transgressora no sentido de não tomar as coisas como prontas e acabadas. A gente tem muito a ver. Eu fico, às vezes, me pergunta quando eu vejo estudantes muito passivos, muito, sem criticar, sem perguntar por que é assim. Não aceita. Isso aceita. E o exercício filosófico é a crítica. Mesmo, mas não é uma crítica qualquer, não é crítica pela crítica. É uma crítica rigorosa, racional, sistemática. Eu acho que nesse ponto combina muito a filosofia com o ensino médio. A segunda pergunta, né? O senhor acabou de. O senhor gosta de falar, e meio que respondeu Já a respondi segunda a da segunda. primeira. A segunda é como você vê qual o jeito que a filosofia desenvolve o senso crítico dos jovens. Essa é a segunda pergunta. Como o senhor já falou, né? É com questionar, né? Isso, com questionar. E lembra que a gente já discutiu isso? A boa filosofia começa sempre com uma boa pergunta. Filosofar não é propor soluções. Filosofar é, antes de qualquer coisa, propor perguntas, e perguntas que façam sentido. Então, é isso mesmo. Questionando. E eu acho que vocês curtem esse tipo de coisa. Eu percebo que nas nossas aulas, as discussões são sempre. Eu não entendi isso. Isso aqui é fundamental. É querer saber por quê e perguntar. E não é para copiar, não é o conteúdo, lembra? Não é o conteúdo. A gente está estudando agora o Agostinho, no tempo, não é para aplicar isso na vida, porque isso já está ultrapassado. Mas como é que alguém pensa? Como é que alguém estabelece um argumento? O que é um argumento? Por que a gente pensa a lógica crítica? Isso tem a ver com o nosso dia a dia, mas é Saindo um pouco do aspecto do ensino médio, geral, professor, eu queria abordar um assunto bem escolar. O senhor é formado em bioética animal. Formado em filosofia com mestrado em bioética animal. Não, eu doutorado. Doutorado em bioética animal, o senhor tem, né?
a gente queria. A terceira pergunta é: como o senhor vê a bioética aplicada nos direitos dos animais? O que pode contribuir, né? Bioética, nesse sentido. Sim, uma das discussões que a gente pode pensar que esse é o problema é se os animais não precisam ter direito. Esse é o problema. Porque a gente só pode considerar pessoas ou seres de direitos aqueles que são capazes de escolha. Em princípio, capazes. Né? Então, em princípio, os animais não, mas a gente reconhece que maltratar um animal fere a dignidade, que embora não seja a dignidade humana, é a dignidade de qualquer ser que é capaz de sofrer. Quando você considera que, um exemplo, o abate de animais para alimento, esse abate ele segue um protocolo ético, seja aquilo que faça com que ele sofra o menos possível. Embora há teorias que considerem que, bom, de qualquer maneira, não há violência, mas há todo um protocolo de fazer pesquisa com animais não humanos. Então é muito importante, porque envolve a nossa relação não só entre nós, mas com o mundo, com a natureza, com os animais. O respeito aos animais que merecem a dignidade, não merecem, mas deve-se a eles respeito por causa da dignidade que lhes é intrínseca, que é não maltratar, não usar animais para divertimento. Um exemplo bem simples que se discute muito, e até foi motivo para o STF discutir. Eu não sei se vocês conhecem a farra do boi, que é muito típica do litoral aqui de Santa Catarina. Isso, então, poderíamos pensar se os rodeios não expõem os animais a um sofrimento que é só para divertimento. Se são porque eles precisam estar muito enfurecidos, estressados, e para isso acontecer, você impõe a eles um sofrimento que é o quê? Só para divertimento. Essa é uma discussão. Então, sim, a bioética ajuda muito na reflexão sobre o direito dos animais. A bioética é um assunto muito debatido, né? Muito, muito. Por exemplo, o Sr. Bonino, o professor ele falou sobre ele não pode mesmo, por exemplo, secar o sapo, porque ele tem a vértebra, teve uma malnutrição, então é um assunto que está em debate ainda. Isso. E para fazer isso, então, você teria que expor o animal ao menor sofrimento possível. Há uma discussão sobre por que você tem que fazer isso em animais para desenvolver técnicas cirúrgicas, ou seja, para quem se tornará médico ou médica, ou mesmo trabalhar na medicina veterinária, se você não teria material artificial, sintético, que substituísse os animais. Porque você expõe o animal a sofrimento, mutila o animal, e aí se discute muito se isso eticamente é aceitável. Hoje, se diz, se a gente tem tanta tecnologia para melhorar, ainda que seja importante aprimorar técnicas cirúrgicas, você poderia fazer isso sem expor um animal mesmo, poderia fazer isso com material sintético. É, qual que, agora a gente voltando para o educacional, né? O que você acha que é importante resgatar os pensamentos filosóficos tipo antigos, como Sócrates, Platão, querendo ou não são pensadores antigos, em uma época que não é nossa? Ou você acha que é importante de retomar esses pensamentos, mesmo que antigos, para os alunos de hoje em dia modernos? Acho que há duas possibilidades, dois parâmetros. Primeiro é que isso, eles não têm mais nada a ver conosco, porque viveram um tempo separado, claro, separado de nós, é o que a gente chama de anacronia. Você está tratando de algo que não faz mais parte do nosso tempo. Isso a gente tem que entender. Eu sempre brinco, é o BO que a gente tem que assumir. Quando a gente olha gregos, especificamente, é um termo específico, tem que entender. Por exemplo, eles aceitavam a escravidão, aceitavam a desigualdade natural, Aristóteles, Platão, você vai dizer, pô, mas como é que eles aceitavam isso numa democracia? É porque é o contexto deles que a gente tem que dizer. Nós não aceitamos mais isso. Mas eles serviram muito, a importância deles é que influenciou muito o pensamento medieval, o pensamento moderno. Hoje a gente diria, não é, a filosofia deles não é aplicável, mas eu sempre, a imagem que eu uso
Quando você pega um retrato de família e você diz, esse aqui é o meu avô, esse aqui é o meu bisavô, aí sua mãe vai dizer, nossa, olha só, você parece muito com seu avô. É isso. É olhar para trás e dizer, nossa, como nós, de alguma maneira, fomos influenciados por esse tipo de pensamento. Mas, por outro lado, uma outra perspectiva é a gente se radical muito. Hoje a gente vive uma outra vida, uma outra perspectiva, mas há coisas que não é que não foram superadas, são universais, permanecem. Sobre a sabedoria, como Sócrates discutia, o que é uma vida feliz, como Aristóteles pensou, o que é uma cidade ideal, como Platão pensou, mas não tem como aplicar o pensamento deles hoje. Faz o menor sentido, mas é entender como eles pensaram o problema. Isso, para nós, eu considero que interessa. Que método eles usaram para pensar o que pensaram? Mas não, os gregos eram melhores porque faziam isso. Hoje é outro mundo, é outra realidade. Sim, é outra opção. Saúde. Mesma pergunta que você como você diferenciar na aula o conceito de opinião e o conhecimento? Como você diferencia a opinião e o conhecimento? Tipo, a pergunta mais simples que eu faria é: de onde você tirou isso? Porque eu não gosto do que o Sócrates fala. Eu quero saber se você gosta. O que o Sócrates aponta e o que é possível compreender. Claro que tem a liberdade, a gente tem que pensar por nós mesmos, a gente tem que ter ideia de que são próprios. Mas uma coisa é, eu não gostei do Sócrates. Você leu algum diálogo de Platão sobre Sócrates? Não, isso é opinião. Eu acho, professor, eu acho que é assim. Você não leu nada. Então é opinião. Conhecimento é aquilo que tem fundamento, envolve uma investigação rigorosa, sistemática. Mas, claro, estou falando isso em relação a esses pensadores. Mas filosofar é isso. Eu posso ter minha opinião sobre determinada coisa? Posso. Então, ter opinião se céu está claro e escuro, não muda o seu estado de. Não, não é opinião. O que eu quero é considerar que opinião é um serviço. A gente tem opinião. Não tem problema. Que bom. O problema é quando eu acho que a tua opinião é a verdade. Ou não. Para mim é isso. E pronto. Sempre. Para mim a Terra é plana, essa é a minha opinião. Cara, não vai, a tua opinião sobre a Terra plana não vai mudar a realidade que a Terra não é plana. Muda. Você pode ter opinião que quiser, isso não vai mudar. Coisa que tu acha uma coisa que é. Exato. Embora a gente possa dizer que o mundo é como a gente o interpreta. Pode pensar, não. Na verdade, essa realidade que a gente vê aqui e agora, que é muito bonita, no fundo pode ser o modo como a gente interpreta e a gente vê, e não como é. Observando para a gente também. A estratégia do texto, se nós tentamos fazer muita coisa que é bastante ali, a gente tem melhor. Essa é uma ótima pergunta. Olha, eu não sei, talvez vocês pudessem responder melhor isso, né? Porque a estratégia que eu uso é usar os textos filosóficos. Muitas vezes são mesmo de mais difícil acesso, mas eu prefiro assim do que apresentar resumos para vocês. Em geral, a gente não apresenta assim, vamos resumir. Aqui é um texto filosófico, vamos enfrentá-lo e vamos discuti-lo. É mais cansativo e talvez mais difícil, mas pelo menos é mais original. Pelo menos a gente está discutindo a questão filosófica do autor, entende? Não é que é o que a gente muitas vezes já faz. A gente fala do autor pela boca de alguém que falou sobre o Sócrates. Em geral, a gente nunca fala. O Sócrates pensou assim. O autor tal, o comentador, fala do pensamento de Platão assim, do pensamento do Descartes dessa maneira. Mas então a estratégia eu considero que deve ser trabalhar com textos filosóficos. Como eu venho com a frente, professor,
Você pega aquela vai, é um gênero social. Você bota uma coisa toda. E olha para o principal. Turma, por que eu não tenho medo? Você faz a gente procurar. Bota, em vez de explicar, você faz a gente explicar o próprio conteúdo. Porque que vai a gente pensar e pensar mais, estimula o conhecimento da gente. Esse é o método. Pelo menos é a minha intenção. Nem sempre dá certo. Mas eu acho que, no caso, com vocês, eu acho que dá bastante certo. Quando o senhor acha que os filósofos podem dialogar com questões éticas e sociais no Brasil? Aquilo que eu falei, nós temos um risco, que é trazer questões do passado, no sentido da forma como se pensa um problema, para dias atuais que talvez não tenham uma relação direta. Mas, um exemplo, quando a gente discute justiça social no Brasil, nós podemos beber nas fontes dos autores, dos filósofos que trataram sobre justiça. Olha, então, a gente vai trabalhar isso no ano que vem, e um aspecto importante é justiça é um conceito com muitos sentidos. Só em Aristóteles a gente tem 6, 7 sentidos. Então, quando eu falo de justiça, eu tenho que falar com precisão. Bernardo está falando sobre justiça? Bernardo, você está usando justiça em qual sentido? Ah, porque no Brasil nós precisamos de justiça. Qual? Vocês estão usando o termo. O Brasil precisa de justiça. Vocês estão usando justiça em qual sentido? Isso eu acho que dá para fazer. Que é aquilo que não passa vergonha. Claro? Você pode entender olho por olho, dente por dente, como uma espécie de justiça? Pode. É uma espécie de justiça? É. É aceitável hoje? Não. Mas é uma espécie de justiça? É. A vingança é uma espécie de justiça? É. É aceitável? Não. Tá, então a gente tem que. Para não passar vergonha. Como algo eticamente. Torturar para conseguir provas é eticamente justificável em democracia? Não. Sob alguma condição? Não, não é. Dá para ter opinião? Dá, mas ninguém. Vamos trazer Amanda e Bernardo para discutir o que é, se a tortura vale ou não. Tá? A tortura é inaceitável eticamente. Ponto. Ah, mas inaceitável. Mas você pode considerar que em algumas sociedades, e até hoje algumas sociedades, se aceitam torturar para conseguir provas. Em democracias, não se aceita. Há um motivo, há uma razão para isso. A dignidade humana, ninguém pode ser tratado dessa maneira. Então, o cuidado que tem que ter, há coisas que não dá para aplicar. Eu acho que pode servir para a gente refletir sobre um determinado. Sim. Que é tipo, se você estuda os fundamentos, procura saber o porquê, você evita cair no que é muito comum. É a opinião. O que é, no fundo, a opinião, a desinformação? É a ausência de conhecimento. Qualquer um pode dar palpite. A gente tem palpite sobre qualquer coisa. Não existe, a gente não brincou do tudólogo ou a tudóloga que falou qualquer coisa, ela tem uma opinião para dar. E aí, a gente poderia pensar, para essas coisas é melhor ficar calado. Para aquilo que eu não sei, não precisa. Olha, eu não sei, eu prefiro ouvir do que ficar dando opinião sobre o que eu não sei. A opinião, eu sou contra tal coisa. Qual é o fundamento? Quais são as razões para isso? Essa é a pergunta filosófica. Quais são as razões para você ter isso? Não sei. Para mim é assim. Não interessa. Não tem porquê. Agora, o que você pode chamar? Esse é tipo sério, mas pode ser que as pessoas podem. Essa é uma boa discussão bioética. E aí envolve, de novo, o conceito que a gente vai estudar no ano que vem, que é o conceito de autonomia. Autonomia é do grego autós e nomia nomos, ou seja,
A pessoa autônoma é aquela que se regula, se autoimpõe as regras morais. Então, ela é capaz de decidir que tratamento receber ou não. Mas, para que isso aconteça, ela tem que ter as informações adequadas. Ah, tu tens que fazer uma cirurgia no pé. Você tem que ter as informações corretas para saber dizer se você espera, se não espera, se você vai se submeter ou não, se há tratamento alternativo ou não. Ou seja, não há nenhum tratamento médico que não tenha o teu consentimento. Claro, maiores, se não, os menores são os responsáveis pelos pais. No sentido das democracias principalmente as liberais, ninguém deve ser submetido, e está na nossa Constituição, ninguém deve ser submetido a um tratamento indigno, um tratamento que não queira. Você só faz um tratamento. Ninguém vai dizer, você é obrigado a fazer isso. A gente tem discutido no segundo ano, no terceiro ano, na VEST, a internação compulsória para usuários de crack é eticamente aceitável? Porque se a gente pensar autonomia, não. Isso é contra a vontade da pessoa. Por outro lado, e se essas pessoas nessas condições não têm possibilidade de escolher autonomamente? Porque a escolha autônoma é uma escolha livre. Eu escolho por mim mesmo. Eu avalio e decido fazer. Então, é uma questão bastante interessante nos cuidados em saúde. Até que ponto a gente decide o que acontece, porque o corpo é nosso, concorda? Então, sobre o meu corpo, eu tomo uma decisão. Então, se eu acho uma determinada cirurgia, ou eu tenho medo de anestesia, e agora? Pô, eu não quero fazer isso. Ah, mas você sabe que se você não fizer, você pode ter consequências graves. Mas a escolha é autônoma, é sua. Qual que você vai ver para uma queira comprar esses materiais? Leitura. Leitura dos clássicos, leitura dos clássicos, que, claro, eu acho que a filosofia é muito legal nessa conversa. A filosofia também é diálogo, é muito ter o contato com o texto filosófico, no sentido acadêmico, mas é muito também de você pensar, de você partilhar com as pessoas, acho que de você ser crítico, não tomar as coisas. O primeiro ponto, eu sempre digo, o primeiro ponto do exercício filosófico é o pé atrás. E o pé atrás é método, nunca tome as coisas como verdade absoluta. Sempre se ponha no sentido de que eu preciso investigar. Lembra a discussão socrática? Eu preciso primeiro reconhecer que eu não sei. Não sei. Para saber, eu preciso investigar. Eu preciso ler. Preciso conhecer o assunto. Eu acho que, nesse aspecto, eu diria, talvez sejamos como Sócrates, no sentido mesmo simbólico. Reconheça a própria ignorância e se ponha a investigação. Se coloque para investigar. Não é você colecionar opiniões, é você colecionar conhecimento. Isso. 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 Lembra-se? A sabedoria socrática não é saber. É antes reconhecer e, por isso, investigar. Acho que isso seria a sugestão que eu dou. Eu gosto quando eu vejo as notas dos estudantes do livro. Sempre estão no celular, estão no seu livrinho. Isso abre a leitura, vai abrindo, a gente vai criando, eu pensava que poderia ter essa possibilidade ou a outra, lembra? A forma de ver o mundo. Seria isso, professor. Muito obrigado. Obrigado, vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado, querida. Pode? Pode.